Pessoal, bom dia. Professor Marcos novamente aqui de Biologia e dando continuidade aos nossos estudos sobre biomas brasileiros, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Amazônia e Caatinga, dois biomas que ocupam a região norte de nosso país, basicamente. Ao analisarmos primeiramente a Amazônia, esse é um bioma extremamente importante para todo o planeta, não apenas para o país. Quando nós analisamos a localização do bioma Amazônia, há duas subdivisões para efeitos legais. A Amazônia Internacional, que engloba 9 países, isso equivale a cerca de 7,2 milhões de quilômetros quadrados da América do Sul, enquanto a Amazônia Legal é uma demarcação, uma área na região da floresta amazônica que envolve 9 estados brasileiros, englobando parte das regiões norte e centro-oeste do país. A Amazônia ela tem algumas peculiaridades como bioma. O clima é tipicamente quente e úmido, com um alto índice pluviométrico. A fauna é bastante variada, com muitas aves, com uma grande variedade de insetos e uma diversidade significativa de primatas. Quando analisamos a flora, ela é tipicamente uma floresta ombrófila ou ombrófita, um termo que hoje nós utilizamos para atualizar a antiga denominação de vegetação pluvial. Quando analisamos as características gerais desse bioma, o que a gente percebe é justamente pela extensão, é o maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 50% do nosso território nacional. É uma floresta equatorial latifoliada. Isso significa que ela é perene, não há queda de folhas de acordo com a estação e é bastante heterogênea, uma variedade, uma biodiversidade vegetal significativa. O clima equatorial é tipicamente úmido e com alto índice pluviométrico, com períodos inclusive de cheia na região. É a mais importante formação vegetal do planeta, daí a razão deste bioma ser o grande foco de grandes programas para a preservação tanto da diversidade vegetal quanto da diversidade animal da região. Parece uma só floresta, mas a Amazônia não é um tapete verde que se perde no horizonte. É mata de terra firme, floresta alagada, campo natural. É a maior bacia hidrográfica do mundo, com 20% da água doce do planeta. Com 8 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Metade está no Brasil, a outra metade espalhada por 8 países. Uma em cada 3 espécies de árvores do planeta está aqui, sem falar da variedade de plantas, pássaros. Nos rios, são cerca de 3.000 tipos de peixes, do minúsculo cardinal ao gigante pirarucu. Nós não sabemos exatamente quantos organismos tem na Amazônia. E provavelmente nunca vamos saber quantos tem. O que nós precisamos saber é suficiente para fazer decisões hoje. Vão ser decisões incompletas, baseadas em informações incompletas. Mas se nós não fizermos essas decisões, nós não vamos conservar a Amazônia. Neste labirinto verde, os caminhos são muitos, há muito por descobrir. É uma corrida contra o tempo. Quando uma floresta assim é destruída, um conjunto de plantas e bichos, a chamada biodiversidade, se perde para sempre. É um mal irremediável, prejuízo para a ciência e para a economia do país. O maior bioma do Brasil representa hoje apenas 8% do PIB nacional, a soma de tudo que é produzido pela nossa economia. Os lucros obtidos com a maior biodiversidade do planeta são ainda menores, 0,6%. Números que comprovam a incapacidade de transformar este patrimônio natural em riqueza e qualidade de vida na região. 17% da Amazônia já viraram fumaça, deram lugar a pastos e lavouras.
Em contrapartida, a preocupação com o bioma aumentou e a vigilância também. Os índices do desmatamento, que é monitorado por satélite, repercutem no mundo inteiro e indicam queda no ritmo da devastação. A crise econômica e as chuvas intensas contribuíram, mas esse ambientalista acredita que mudanças nas leis foram decisivas para isso. As medidas em vigor de combate ao desmatamento, elas são medidas corretas, são duras e, obviamente, elas são agora objeto de bombardeio no Congresso. É fundamental que as medidas sejam mantidas e que também a gente coloque uma agenda econômica para a Amazônia, agenda de desenvolvimento econômico. Não basta só medidas repressivas, precisa também agendas de promoção de uma nova economia. Então o Brasil precisa colocar recursos à altura do desafio da Amazônia. Para conservar o bioma, é preciso encontrar alternativas para os mais de 20 milhões de habitantes das florestas e das cidades. Mas quem vai pagar os custos da preservação? Uma proposta surgiu aqui, em Novo Aripuanã. Ao nós termos um desmatamento previsto numa determinada área, se evitarmos esse desmatamento, estaremos evitando também as emissões de gases de efeito estufa decorrentes desse desmatamento. E essa ação de evitar se transforma num crédito de carbono. Ter crédito no mercado voluntário de carbono é uma maneira de cobrar pelo serviço de manter a floresta intacta. Ganha mais quem conserva mais. Nesta reserva, os créditos de carbono foram comprados por uma rede de hotéis que ajudou a financiar este núcleo de estudos. A Derbal cuida dessas árvores como se fossem dele. As castanhas são a principal fonte de renda da família. Com boa prática, a gente vai esperar um bons preços. Fama não significava reconhecimento. Durante décadas, pagou-se muito pouco pelo fruto da castanheira no mercado mundial de amêndoas. Mas isso vem mudando. As pessoas descobriram que aqui dentro há um alto valor nutricional, ecológico e social. Há 2 anos, cerca de 400 castanheiros da região decidiram se reunir numa cooperativa. Com um trabalho cuidadoso de manejo florestal, a castanha sai de Manicoré para o sul e sudeste do país. E a intenção agora é que ela vá ainda mais longe. Hoje, se você vender a castanha a R$15 no mercado local, a nível nacional, para fora você consegue R$28, R$30, 1 quilo, né? Ele se sente mais valorizado. E aí tem condições de ele continuar na floresta, continuar trabalhando nessa produção sem agredir o meio ambiente. A Amazônia é fundamental para o mundo. E é fundamental e é o passaporte para o Brasil no século XXI. O Brasil vai se tornar uma potência no século XXI graças à Amazônia, pelo que ela tem de diferencial no planeta. Ninguém tem uma floresta tão importante, tão vital para o planeta como o Brasil tem. O que essa reportagem nos mostra é uma necessidade urgente de garantir uma preservação desse maior bioma de nosso país, bem como garantir a preservação dessa biodiversidade que é única no planeta. Mas, infelizmente, os índices de desmatamento na Amazônia, eles continuam alarmantes. O que nós observamos neste mapa é justamente com o aumento destas áreas em vermelho, áreas que vêm sofrendo uma grande quantidade de desmatamento. Essa é uma preocupação urgente, não só para nós, mas para todos os países. É por essa razão que o ICMBio estabeleceu uma data em especial para que nós tenhamos uma preocupação ainda maior com a Amazônia. O dia 5 de setembro foi instituído como o Dia da Amazônia, mais um esforço em programas de preservação. Avançando um pouco mais, pessoal, nós vamos discutir um pouquinho sobre a Caatinga, um bioma que é extremamente diferente do bioma Amazônia. Ao analisarmos a Caatinga, o que nós observamos é que ela faz fronteira com a área de 9 estados. O que nós percebemos é que um clima é extremamente diferente do bioma anterior. Agora nós temos um clima seco, com uma seca
uma estação de estiagem extremamente longa, de cerca de 6 meses, o que leva a um fenômeno interessante, a chamada migração de transumância. Exatamente uma migração sazonal em função da seca extensa ao longo do ano. Há um período de chuvas no verão, mas o clima continua semidesértico. É um local em que os desafios que os humanos enfrentam envolvem exatamente garantir uma sobrevivência em um clima que não favorece a presença de pessoas naquele local. Há uma flora tipicamente adaptada, é uma característica do chamado xeromorfismo. A vegetação tropófita, em que há uma perda de folhas, e a vegetação xerófita é extremamente adaptada a esse ambiente mais seco. Ao analisarmos a caatinga, essa vegetação adaptada à aridez, à seca do solo, tem algumas características peculiares. Há muitas cactáceas com o próprio caule extremamente clorofilado e as folhas reduzidas a espinhos. Normalmente, há algumas espécies típicas da região, como o facheiro, o mandacaru, o xique-xique, espécies que já fizeram parte, inclusive, do cancioneiro brasileiro. Agora nós vamos assistir um vídeo preparado pela colega Luísa Rodrigues, da USP. O planeta Terra apresenta muitas paisagens e vegetações, cada uma delas com suas singularidades. No Brasil, existem 6 diferentes biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Eles são caracterizados por serem ambientes terrestres com vegetação com hábito bem definido e distintos entre si. Aqui abordaremos o histórico e características do bioma da Caatinga. A Caatinga é um bioma estritamente brasileiro que se encontra na região nordeste do Brasil. Abrange os estados de Pernambuco, Piauí, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e norte de Minas Gerais, e ocupa uma área de 850.000 km², o que equivale a cerca de 12% do território nacional. A região apresenta o clima semiárido, com precipitação média variando entre 240 a 1.500 milímetros, com chuvas irregulares e temperaturas que variam de 25 a 35 graus Celsius durante o ano. Tais condições severas selecionam a biota ali presente. A vegetação é dominada por plantas com características xerofíticas, com aspecto seco e espinhoso, e também com estratos compostos por gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo, perdendo suas folhas durante parte do ano. A diversidade de sua paisagem é tanta que permite uma distinção de ecossistemas, baseada nas diferenças de pluviometria, fertilidade e tipos de solo e relevo. Uma primeira divisão que pode ser feita é entre o agreste e o sertão. Enquanto o sertão apresenta vegetação mais rústica, o agreste é uma faixa de transição entre o interior seco e a Mata Atlântica, característica da Zona da Mata. Nossa entrevistada, Carolina Nisa, mestranda em herpetologia na Universidade de São Paulo, nos auxilia a entender a complexidade deste bioma. É interessante o uso do plural para se falar sobre o domínio, uma vez que o senso popular tem uma visão de uma caatinga bastante única, seca, com solos rasos, vegetação bastante aberta e animais de criação mortos. Mas as caatingas são, na verdade, um conjunto bastante complexo de fisionomias vegetais e de faunas variadas. As caatingas apresentam não apenas áreas como essas do imaginário popular, mas também áreas de brejos que são bastante característicos, matas secas de altitude com vegetação de grande porte e grande quantidade de serrapilheira no chão, que se encontram nos topos de muitas das elevações que ocorrem na região, e também há regiões de solos arenosos que chegam inclusive a formar campos de dunas bastante extensos na região do curso médio do Rio São Francisco. A Caatinga se encontra em terrenos cristalinos e antigos,
desgastados pela erosão que recebe o nome de depressão sertaneja. Além dos terrenos cristalinos, há também regiões sedimentares, ou seja, é uma região de geologia complexa que permite diferenças na geografia, hidrologia, pedologia e geomorfologia dentro de um mesmo bioma. Através de pesquisas, cientistas acharam evidências de que durante o Pleistoceno tardio, a Caatinga foi ocupada por vegetações mais úmidas, semelhante à das florestas tropicais atuais, como a Mata Atlântica e a Amazônia, o que teria afetado sua biota como um todo. Mas que evidências foram essas? Primeiramente, a distribuição da espécie de angico branco revelou o arco pleistocênico, já que ela era presente em diferentes formações vegetais na América do Sul, o que indicou que mudanças climáticas do período foram capazes de definir sua atual distribuição, que inclui o cerrado e a caatinga. Em outro estudo, a presença de pólen fossilizado, que foi encontrado em camadas de solo na caatinga datadas de períodos diferentes, demonstrou que em determinada época, famílias típicas de mata úmida estavam presentes, como Myrtácea, Urticácea e Arácea, enquanto em outras camadas predominava pólen da família Arecácea, das palmeiras, característico de locais mais secos. Somado a isso, uma análise de material genético em 4 espécies diferentes de sapo mostrou forte semelhança entre espécies da região árida com espécies de regiões de floresta tropical. Posteriormente, devido a grandes alterações climáticas na Terra, ainda no Pleistoceno, a vegetação mais seca se expandiu e atingiu regiões onde hoje existem matas mais úmidas. Esse processo de expansão e retração é um dos mecanismos indicados como causadores da grande biodiversidade do Brasil. Este bioma apresenta características bem peculiares que o tornam único, características como a proximidade do Rio São Francisco e também a ocorrência de espécies restrita à área, o que chamamos de endemismo. Existem diversas espécies que são endêmicas na região, e nossa entrevistada nos contará um pouco sobre elas. É interessante pensar que, mesmo com toda essa pluralidade, por muito tempo acreditou-se na não ocorrência de endemismos para a herpetofauna das caatingas. Acreditava-se que a herpetofauna ali presente era a mesma distribuída ao longo de toda a diagonal de áreas secas da América do Sul. Foi só nos últimos 30 anos que se intensificaram os trabalhos de campo na região, permitindo assim o acúmulo de um número de espécies enorme, inclusive espécies que eram endêmicas e exclusivas não apenas do domínio, mas de regiões específicas dentro do domínio, e também da enorme variabilidade de ecologias dessas espécies, com táticas de reprodução, de ocupação do solo, de regulação termal totalmente diferentes. Apesar de toda sua riqueza e exuberância, atualmente apenas cerca de 2% da região é mantida sob proteção integral, o que significa que o bioma da Caatinga está muito sujeito à exploração antrópica. Esses dados nos mostram como a Caatinga ainda é uma região desprotegida, precisando de mais esforços para que esse bioma único se mantenha em sua totalidade. Então, pessoal, justamente o que a Luísa procurou mostrar nesse vídeo foi que o bioma Caatinga, apesar de muitas vezes desvalorizado pelas pessoas por se tratar um local de clima semidesértico, nós termos uma vegetação que muitas vezes não é atrativa visualmente, mas o que nós observamos é que a Caatinga ela é uma região extremamente rica, inclusive servindo de inspiração para aspectos importantes da cultura brasileira, como a literatura de cordel. Então, é fundamental que nós tenhamos cada vez mais a conscientização de preservar a Caatinga. E para contribuir também desta forma com essa preservação, o ICMBio também instituiu um dia de preservação do bioma. Dia 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga. Um momento para refletir, um momento para discutir caminhos para a salvação desse bioma. Com isso, pessoal, nós encerramos essa aula gravada e, mais uma vez, obrigado. Até a próxima!